Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Livro Comentar. Sou Duarte Domingues e hoje vou ser o vosso book influencer. Obrigado por estarem desse lado. Se ainda não fizeram, não se esqueçam de subscrever o podcast para não perderem nenhum episódio. Relembro que podem seguir-me no Twitter, dpdtwt, e no Instagram e no Facebook, basta pesquisarem o meu nome. Comentar, livro, comentar. Desta vez vou apresentar-vos a obra A Tábua de Flandres, escrita por Arturo Pérez Reverte. Este livro é um romance de 1990, publicado em Espanha e foi traduzido do espanhol por Maria do Carmo Abreu. 4 anos após a publicação do livro, Jim McBride produziu o filme Checkmate com base neste livro. O autor, Arturo Pérez Reverte, nasceu em Cartagena, na Espanha, em 1951. Foi repórter de guerra e é atualmente romancista, e muitos dos seus romances foram adaptados ao cinema. Recebeu vários prémios e distinções ao longo da sua carreira como escritor, e tornou-se membro em 2003 da Real Academia Espanhola, a qual serve para o ensino oficial do castelhano. Hoje reparte a sua vida entre a literatura e a navegação marítima. As obras que o fizeram ser parte da estante dos amantes de mistérios policiais foram O Mestre de Esgrima e Homens Bons. Júlia é uma jovem restauradora de obras de arte que é encarregada do restauro da Partida de Xadrez, uma pintura valiosa do século XV, a qual está prevista ir a leilão. A pintura, elaborada pelo artista flamenco Pieter van Huys, representa uma enigmática partida de xadrez. Júlia apercebe-se, enquanto restaurava o quadro, que o que parecia ser uma representação de uma simples cena doméstica é afinal uma guardiã de um enigma centenário ao encontrar a inscrição Quis necavit equitem, do latim, quem matou o cavaleiro. Depois de uma investigação sobre a história e antecedentes das personagens retratadas na pintura, Júlia, com a ajuda de Álvaro, que tinha sido professor e amante de Júlia, descobre que as 3 personagens da pintura estavam envolvidas no complexo jogo político que relacionava os interesses da corte francesa e da corte de Borgonha por um ducado. As 3 personagens estavam ainda envolvidas numa história amorosa que provocou ciúmes e avidezes, resultando no assassinato de Roger de Arras, que tinha acontecido antes do quadro ter sido pintado. Júlia, refletindo sobre a situação, percebe-se que a partida de xadrez representada no quadro era a chave para a resolução do crime. Mais tarde, Álvaro é assassinado. Esta morte parecia estabelecer uma continuidade do crime não solucionado de há 5 séculos com o presente, como se as personagens da pintura e as personagens do presente estivessem a repetir a mesma história. Júlia, determinada a desvendar o enigma secular da morte do cavaleiro e, paralelamente, o mistério da morte de Álvaro, recorre à ajuda de César, seu amigo e figura paternal, e ainda de Munhoz, um excêntrico jogador de xadrez que reconstitui as jogadas feitas por cada jogador da pintura. No entanto, quanto mais se aproxima da resposta ao enigma de há 500 anos, mais a sua vida aparenta ser um jogo mortal manipulado por um misterioso jogador que joga nas sombras. Submissos às leis do xadrez, irá emergir um emaranhado de jogos de interesses nos bastidores do mundo obscuro e competitivo das artes. Esta obra engloba vários temas de uma forma bastante engenhosa. A arte é um tema intemporal e é dada bastante relevo ao longo da narrativa. Maioritariamente fala-se sobre pintura do século XV. O xadrez é um jogo de estratégia e é um dos mais antigos. Este jogo representa um campo de batalha onde 2 exércitos combatem. O xadrez pode ser usado como representação da realidade das batalhas seculares e, no livro, o jogo é mesmo usado como metáfora para as ações decorrentes ao longo da narrativa. O amor, outro tema que não conhece as leis do tempo, está presente pelas relações amorosas da protagonista. O enigma faz também parte de toda a narrativa. O mais interessante é que os enigmas se relacionam com o tema da arte e também com o tema do amor e do xadrez. E os mistérios não são só reservados às personagens, mas a verdade também nos é omitida. A linguagem usada pelo escritor é acessível, no entanto ainda se aprende algum vocabulário. O escritor não usa termos técnicos associados à pintura, quanto ao xadrez já não é o mesmo. No que toca à escrita do autor, creio ser um pouco lenta e talvez demasiado descritiva, o que não é necessariamente mau visto que nos dá uma imagem mental muito concisa e concreta, embora possa demorar a cativar o leitor.
O que mais pode fascinar no livro é a capacidade de o escritor concentrar toda a ação, metaforicamente, num só tabuleiro de xadrez. Vemo-nos constantemente a tentar decifrar o que os movimentos das peças significam, tanto no presente, tanto como no crime centenário. Outro aspecto também interessante é que no início de cada capítulo há uma citação de uma obra de outro autor, que está sempre relacionada com a genialidade do jogo de xadrez. O livro tem ainda outra característica peculiar, tem 15 capítulos, e esse é o mesmo século em que o quadro foi pintado, século XV. Os amantes de arte, xadrez, amor e enigma podem encontrar estes temas bem entrelaçados numa só narrativa. Boas leituras e até ao próximo episódio de